Boa noite a todos. Meu nome é Vera. Essa noite nós vamos passar algumas informações na preleção sobre o Evangelho no Lar. Então, primeiro, o que é o estudo do Evangelho no Lar? É o estudo de leituras edificantes em família, de forma assídua, constante. O convite é que uma vez por semana se estude o Evangelho segundo o Espiritismo ou outra obra que nos aproxime dos ensinamentos de Jesus, nos aproxime do conhecimento das leis de Deus, da vida, do amor, da caridade, do perdão. Porque o Evangelho no Lar é uma forma de nós fazermos uma terapia, vamos dizer assim. Porque Jesus foi e é um psicoterapeuta. Então, todos os ensinamentos, as lições que constam no Evangelho, todos os seus exemplos, são um verdadeiro tratado de psicologia. Essa prática do Evangelho no Lar, ela é muito importante, porque ela dá à família a oportunidade de, além de aprendermos mais, sobre a doutrina, sobre o Evangelho, sobre essas lições, nós conhecemos cada vez melhor a nós mesmos e aos outros que participam conosco. Por que fazer o Evangelho no lar? Sempre que se ora num lar, sempre que se faz um Evangelho, bons espíritos se aproximam de nós, vêm à nossa casa e se juntam aos benfeitores que nos acompanham, se juntam aos mentores e nos inspiram sobre a leitura que fazemos, sobre a interpretação. Muitas vezes aplicam energias de refazimento quando não estamos muito bem. Então, cada lar que faz um evangelho com constância, com assiduidade, ele vira um foco de luz. E os espíritos superiores falam, que quando eles veem o lar que pratica o evangelho no lar, eles distinguem por essa luz, por essa energia. E se nós estamos meio desequilibrados naquele dia, ou menos tolerantes com aqueles que convivem conosco, o evangelho ajuda a pacificar o coração, porque traz serenidade, traz para o ambiente harmonia, luz, capacidade de perdoar, de ter compaixão, de compreender. Então, é muito importante a prece, esse estudo. Agora, é importante realizar o estudo do Evangelho no lar todas as semanas, no mesmo dia e horário. Porque aí os bons espíritos que nos acompanham, essa equipe do Evangelho no Lar, ela pode se estruturar também e se programar para vir naquele horário. Se a gente faz cada vez de um jeito, cada vez num dia, num horário, fica difícil esses espíritos que têm uma série de tarefas a realizar estarem ali conosco. Não que não seja válido a gente, de repente, a mais do que uma vez por semana, fazermos um evangelho, quando nos sentimos com vontade de fazer uma prece, de nos equilibrarmos, podemos sim sintonizar com eles, com o nosso mentor, e fazermos mais um evangelho no lar. Não tem contraindicação, pelo contrário, só vai trazer benefício.
Agora, quais são os benefícios do Evangelho no Lar? Ele cria nos lares um sentimento de fraternidade entre os familiares. Ele proporciona o aprimoramento moral dos membros da família através do conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Ele aumenta o equilíbrio e a tranquilidade no lar. Eleva o padrão vibratório dos nossos pensamentos e sentimentos. Pelo esclarecimento e equilíbrio, ele ajuda a superar dificuldades no lar ou fora dele. Ele protege o lar da presença de espíritos de índole inferior, levianos. Além das pessoas que participam do estudo do Evangelho no Lar, é importante que a gente saiba que os vizinhos se beneficiam também sem saber. Porque a espiritualidade, ela expande aquela luz, aquela energia amorosa que se forma, ela expande além das paredes da nossa casa, do nosso apartamento, e os vizinhos também recebem. Então, vamos lá. Primeiro, a gente agenda esse compromisso com os espíritos da equipe do Evangelho no Lar na nossa oração. Então, a gente combina na oração que, olha, toda segunda-feira, às 9 da noite, nós vamos fazer o Evangelho no Lar. Então, primeiro, agendar isso. Não só com as pessoas da família, as pessoas que moram com a gente, mas com a espiritualidade. Aí a gente convida todos que trabalham, que moram com a gente, a participarem. Preparamos o local onde vai ser feito o Evangelho. Um local limpo, adequado, arrumado, com um ambiente sereno, que nos convide à reflexão. A gente prepara uma mesa, coloca o Evangelho segundo o Espiritismo ou uma outra obra edificante. Existem vários livros onde se explica os ensinamentos de Jesus. Tem muitos livros de Emmanuel, também do irmão José, enfim, são vários que dão a explicação de algumas lições que às vezes a gente fica em dúvida de como interpretar. A gente pode colocar um jarro de água ou um copo para cada um, para que a espiritualidade possa fluidificar. Essa água a gente pede que eles possam colocar remédios, essências, energia, enfim, aquilo que cada um está precisando naquele momento. E a gente bebe depois do Evangelho no Lar, ou então, se for uma garrafa para cada um, enfim, a gente pode tomar um pouco por dia, sem problema nenhum. A gente abre a reunião fazendo uma prece. Pode ser uma prece já conhecida, tipo Pai Nosso, ou uma prece que venha do coração, espontânea. Aí existe a leitura do Evangelho e, se possível, que cada um que esteja ali na mesa participe dizendo o que compreendeu daquela lição. Não tem certo, não tem errado. Ali não deve existir críticas, polêmicas. É do coração, do entendimento de cada um. Se ele estiver equivocado na interpretação, uma hora ele vai compreender. Então não é um momento para ter algum tipo de intriga em relação ao entendimento. Depois disso, no final da leitura,
se faz novamente uma prece de agradecimento, uma prece com pedidos, uma prece com vibrações. Nessas vibrações podemos colocar o nosso planeta, toda a humanidade, amigos que estão passando por dificuldades, colocar nós mesmos, porque todos nós precisamos de vibrações de proteção. No caso, algumas pessoas perguntam, né? E as crianças, elas podem participar? Sim, desde que elas tenham um pouco de entendimento em relação a Jesus, a questão moral. Existem livros, inclusive, infantis, que é o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Então, é uma maneira de a gente começar a ensinar as crianças a pensar em Deus, a falar em Jesus, a ter uma atitude mais correta já com os amiguinhos, no lar, na escola. Agora, e se alguém na casa não quiser participar? Tudo bem, não vamos forçar. Temos ciência de que essa pessoa vai receber os benefícios também, mesmo não participando. Aí vem aquela questão, tá, e se eu moro sozinha, ou se ninguém na minha casa quer participar, como é que eu faço? Faz da mesma forma, sozinha, porque sozinha não vai se estar. A leitura do Evangelho, o ideal é que se faça a leitura em voz alta, mesmo que seja sozinha, porque além da espiritualidade amiga que está ali presente, às vezes eles trazem espíritos que estão precisando ouvir aquela mensagem, aquela lição, tanto quanto nós. Então, às vezes, esses espíritos não têm ainda uma capacidade de entender o nosso pensamento, caso a gente leia em voz silenciosa, né? Vamos dizer assim. Então, vamos ler em voz alta. Se existirem visitas naquele momento, vamos convidar essas visitas a participar. Não vamos cancelar o Evangelho por causa disso. Caso eu não possa fazer o Evangelho na data correta, que eu marquei por algum motivo realmente justo, nós, em oração, colocamos isso para a espiritualidade. E nos comprometemos a, na outra semana, fazermos o Evangelho, ou então, por exemplo, eu iria fazer hoje às 9 da noite, mas eu tenho condição de fazer hoje às 10. Tudo bem, em oração a gente emite isso para a espiritualidade, mas não vamos deixar de fazer por questões de pouca importância. Se estivermos viajando, por exemplo, podemos fazer aonde estamos na viagem. Então é importante a gente fazer o Evangelho. Nós vamos sentir em pouco tempo a sustentação que ele traz para o nosso lar. E vamos compreendendo cada vez mais as lições. Podemos ler o Evangelho do começo e sistematicamente estudando ou abrir aleatoriamente. Então, se abrirmos numa página, na outra semana abrirmos na mesma página, é porque aquilo tem uma importância muito grande para nós entendermos naquele momento. Então, se alguém que está ouvindo não consegue ainda fazer o Evangelho no lar, tem dificuldade em se manter,
Faz contato com algum trabalhador da casa espírita que possa se dispor a fazer com a gente no início, ou nos explicar de uma forma melhor como que a gente faz e o porquê a gente deve fazer. Mas experimentem. Vocês vão ver a diferença na luz do lar, na serenidade e no entrosamento da família. Tá bom? Então, que possamos ficar com essas orientações do Evangelho e juntos nós damos nesse momento graças a Deus.